São duas leituras distintas. Pai e mãe, quero ficar grávida. Primeira coisa, ler os marcos de desenvolvimento. Até pegar uma carteira, o guia anterior da vacinação, vamos dizer, e olhar para aquilo ali. Verificar que há uma previsibilidade do que acontece em cada fase do desenvolvimento. Vamos pensar no primeiro ano de vida. Ele é um gatilho muito importante. Então, o primeiro ano de vida, ali você tem importantes informações de tônus, como eu falei. A criança tem que interagir, a criança tem que responder ao olhar, a criança tem que responder quando se chama um nome, a criança tem que rolar, a criança tem que engatinhar. Tem algumas mães que dizem assim, Cris, a minha criança é tão inteligente que ela não rastejou nem andou de 4 apoios, já andou. Isso não é para você ficar orgulhoso. Isso significa dizer que a sua maternidade foi ineficiente. Você precisa fazer brincadeiras, perder tempo com essa criança, colocando obstáculos em que ela precise pegar um brinquedo do outro lado do obstáculo. Eu sempre ensino para que você coloque a cadeira e peça para ela passar por baixo da cadeira e pegar o obstáculo, um brinquedo, uma coisa que ela goste do outro lado. Sim. Um estímulo que ela goste. Então, eu preciso estar atento que eu não posso ficar com essa criança o dia todo ninando no braço. Eu não posso deixar essa criança num chiqueirinho. Não sei se ainda chama esse nome, né? Que é aquele quadradinho do cercadinho. Então, eu não posso deixar essa criança sem que tenha esses desafios motores cheios em casa, né? Então, uma vez uma criança fala, Cris, eu acho que tem alguma coisa no processo de desenvolvimento. Eu sempre digo às minhas amigas, elas não me chamam para tomar café nem comer bolo. Elas me chamam para ver a criança, né? E aí, depois que eu tomo café e como bolo de laranja, elas então dizem, Cris, olha, eu estava querendo saber, né? E aí vem a pergunta. E uma vez eu fui visitar uma dessas minhas amigas e quando eu cheguei na casa dela, ela ainda estava para ter nenê, e ela foi me apresentar o quarto, que ela gastou muito dinheiro. E quando eu olhei o quarto, eu fiquei assustada com aquele volume de informação, de desenho no teto, de desenho nas laterais, de cores. E ela falou, e aí, o que você achou? Como ela era muito amiga, né? Eu falei, nossa, eu fiquei cansada. Eu imagino uma criança que nasce, que está ainda com a estrutura ocular em desenvolvimento, processo auditivo em desenvolvimento, completamente precisando fazer essa modulação de retina, ver essa informação. É uma informação demasiada. As crises eu faço o quê? Eu disse, pinte de novo. Porque ele está é muita coisa sensorial para uma criança dar conta no seu primeiro ano de vida. Não é nem no primeiro dia. Né? Primeiro ano. É no primeiro ano. E aí ela ficou um pouco triste, né? Porque, de fato, ela gastou muito dinheiro com todo aquele papel, mas aí ela fez os ajustes, né? E pediu para que eu fizesse uma nova visita. Ela disse, nossa, Cris, mas ficou tão simplesinho. Eu falei, bom, não dá para ser assim. E aí eu fiz também um ajuste na sala dela, sugeri algumas coisas, porque se você vai ter filho, você fez uma opção. Sim. Então, a sala precisa ter um espaço de exploração. E a casa é da criança agora. Não é que você vai dizer, as vozes são terríveis. Diz assim, na minha época eu não mexi no mobiliário. Nada eu tirei do lugar. Mas agora tem que modificar tudo. Na verdade, não é que tem que modificar. É que um centro de sala não cabe. Pelo menos temporariamente, né? Também não dá para ficar aqueles brinquedos todos espalhados pela casa. Você tem que ter as caixas de seleção para que a criança trabalhe a apreensão palmar e retire o objeto de dentro das caixas. Sim. Então, veja que tudo é pensado para que haja uma exploração motora no deslocamento, no tônus, né? Quando ela fica de ponta de pé porque ela quer pegar um objeto que está um pouco fora do alcance. Quando ela vai fazer um deslocamento e você deixa propositalmente longe dela para que ela vá rastejando. Quando ela aprende a escalar os móveis. Quando ela aprende a escalar os móveis e você deixa ali todas as pontas, né, com aquele protetor, né, Sim. de extremidades. Então, veja, você prepara para que ela possa explorar. Por que antes era diferente e agora é assim? Porque agora nós descobrimos que essa exploração viva dessa alfabetização inicial
faz com que esse repertório leve para ela muitas redes sinápticas que são fundamentais para a cognição, para o desenvolvimento dessa criança. Então, se você faz toda essa preparação, a criança chega e você vê que é uma criança que não se sente e com interesse de exploração, né? Quantas vezes eu ouço os relatos das minhas alunas e alunos, né? Eu sempre digo, eu gostaria de errar menos, errar mais. Eu não gostaria de errar pouco. E aí ela disse, professora, depois que eu fiz sua disciplina, eu percebi que a minha criança tem alguma coisa errada. E aí, quando você vai ver, né? Por que eu não olhei para isso, professora? E que eu pensei que era normal em uma criança, né? Balançar as mãos. Eu achava que ele gostava de brincar com as mãos. Por que eu não achava que porque ele não interagia comigo, eu achava que era porque era sério, porque o pai é muito sério. Então, são informações que diz que a mãe precisa ter um momento ali, até no seu momento ali de inicial, né, que ela está de licença, a maternidade, de olhar para aquela criança com um olhar curioso, com um olhar de estímulo. Então, ele pega na fralda, ele segura o pano, ele segura aqui quando você vai amamentar, né? Ele busca esse apoio de pressão palmar, ele tem que buscar esse apoio de pressão palmar e segurar seu dedo com muita força, né? Às vezes eu digo assim, dá o dedinho e faz com que ele faça a marcha com 2 meses, né? Porque ele tem que ter esse reflexo de postura do andar, né? Com o seu apoio. Então, veja que são coisas que você pode fazer naturalmente. Ah, ele não faz isso, Cris. O que você acha que é? Eu não acho que é nada. Eu acho que você precisa estar mais atenta e vamos acompanhar. Oportunidade de se informar.